Deus não muda, Ele continua o mesmo. Assim como foi ontem, assim é hoje. Mas essa geração dos pecadores querem andar com Deus com sua gospelândia, com seus pecados, com seus entretenimentos, com as suas teologias, com profanação, com prostituição, com adultério, com mentira, com feitiço. Até os feiticeiros já falam do Evangelho, falam de Jesus Cristo. Há outros cegos que nem entendem nada, estão a seguir outros feiticeiros. Se ontem, sabe qual é? Eu falei que essa geração mais profana. Ontem os bruxos falavam de Jesus, mas eram tão dissimulados que você não imagina. Tão dissimulados e até com aparência de piedade. Eram tão piedosos aparentemente falando. Fingiam a aparência de piedade, de santidade, de tudo, de justiça, tudo na mentira, como foram os fariseus, que eram limpos por fora, mas por dentro eram podres, ou então fingiam ser justos, mas não eram. E Jesus veio e os reprovou, seus pecadores hipócritas. Aquele que fez o interior do corpo também fez o exterior. Limpem também o interior e depois limpem o exterior. Agora vocês cuidam de limpar o exterior e deixam o interior sujo. Vós sois como sepulturas caiadas, que por fora vocês estão limpos, mas por dentro está cheio de ossos de defuntos. Seus hipócritas, ouviu? Agora essa geração está a formar assim justos que nem estão a esconder a sua impiedade. Feiticeiros já não escondem os seus feitiços, mas ainda falam de Deus. Mas as igrejas estão lotadas. Diga-me, bem forte para o Rei da Glória. Que outros estão doentes, põe no lugar de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia. Câncer, vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Recebam. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. Meu Deus, responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa. O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Provérbios capítulo 3,
Começamos mesmo no versículo 1. Fica bem melhor assim. Yes. Glória a Deus. Assim escrito está: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Glória a Deus. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será remédio para o teu umbigo. Glória a Deus. E medula para os teus ossos. Louvado seja o Senhor Deus vivo. Amém? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Glória a Deus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Glória a Jesus. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Glória a Deus. Mas no versículo novamente 5, glória a Deus, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E do 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Nesses versículos nós nos cingiremos, ou então, glória a Deus, nos ateremos para podermos explorar melhor, para podermos entender o que é que, glória a Jesus, o escritor desse trecho bíblico quis dizer com essas palavras. É bem verdade que quem na verdade é crente já tem alguma noção, já sabe o que isso quer dizer. Porque eu digo quem na verdade é crente. Sim, porque nem todos os crentes são crentes verdadeiros como tal. Porque não é pelo facto de ser crente que a pessoa mesmo que é um genuíno crente. Existem falsos crentes. Crentes que, como eu sempre digo, também a tigela. Crentes que parecem ser crentes de verdade, mas não são. Tá bem? São crentes de oba-oba, são crentes que também têm os seus caminhos, ou então crentes da mistura. Da mistura do mundo. E sendo assim, os tais nunca foram genuínos crentes e nunca serão genuínos crentes enquanto continuarem a proceder como têm procedido, ou enquanto continuarem a caminhar como têm caminhado. Glória a Deus nas alturas. Por isso eu disse, vamos tentar perceber um pouquinho, meditando nisso, o que é que o escritor estava a querer passar da parte do Senhor vivo Deus, da parte do Senhor Deus eterno. Porque quando ele diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e teu coração guarda os meus mandamentos, parecia ser um pai que estava a aconselhar o seu filho a obedecê-lo, guardando os seus mandamentos, não se esquecendo da sua lei, da lei que o pai passou ao seu filho, dos mandamentos que ele, glória a Deus, passaram aos seus filhos ou ao seu filho. Mas, entendendo mais a fundo, percebemos que essas palavras são
palavras do vivo Deus, do eterno Deus, em relação ou acerca dos seus filhos, daqueles que na verdade são filhos, aqueles que na verdade creem no Senhor vivo Deus, e aqueles que têm Deus como Pai e Deus os tem como filhos. Sim, se na verdade, glória a Deus, os que dizem ser filhos de Deus e que têm Deus como Pai, guardam o que é a lei de Deus, os mandamentos do Senhor Deus vivo, então sim, esses são genuínos crentes, e porque são genuínos crentes, então são também filhos, como já disse. Glória a Deus. São desses que, glória a Deus, essa palavra diz respeito, exortando-os com glória a Deus, a não se esquecerem da lei do seu Deus, da lei do seu Pai, e de que o seu coração guardar os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos para quê? Para o seu bem, porque assim como o Pai dá mandamentos ao seu filho, se não aos filhos, digamos isso, dá mandamento, diz-lhe o que deve, o que não deve fazer. Se o filho for obediente, se o filho for temente ao seu pai, vai ter mais anos de vida, porque o pai que ama ou ama o seu filho não vai desejar o mal para ele, antes desejará o bem. E ao passar-lhe os mandamentos, ao passar-lhe as regras da vida, como deve proceder, o que deve, o que não deve fazer, o pai não estará a fazer aquilo para o mal, mas sim para o bem. O pai estará a fazer aquilo para ajudar o filho a continuar a viver, porque se ele atingiu a idade que ele atingiu, o pai nesse caso, se ele atingiu a idade que ele atingiu, é porque ele soube proceder, ou seja, é porque ele também foi obediente ao seu pai, obedeceu ao seu pai, honrou o seu pai, fez, glória a Deus, ou guardou os mandamentos do seu pai. Glória a Deus nessa altura. Não, mas pastor, o bispo, é possível ver filhos desobedientes aos pais, mas que estão também a querer chamar, e vai lá ver como é que eles estão. Ele até pode até continuar vivo durante um certo período de tempo ou de vida, mas com uma vida completamente arruinada, uma vida completamente perturbada. São aqueles filhos mesmo como se diz na gíria, que tiram sossego aos pais, porque acabam se tornando filhos perturbados, porque são desobedientes. Tá vendo? Até porque é impossível mesmo um filho desobediente e um filho que desonra os pais ser uma bênção. Vai ser uma bênção como? Vai ser uma maldição. A desonrar os pais está a não respeitar os pais, está a não a fazer aquilo que é a vontade do Senhor vivo Deus, porque honrar os pais é fazer a vontade do vivo Deus, onde é obedecer a palavra do Senhor Deus eterno. Glória a Deus. Agora, quando digo honrar, é mesmo honrar, não tem nada a ver com questões de do pecado, do mundanismo, da vida pecaminosa, aquilo já é outra coisa. Necessário entender isso. Glória a Jesus Cristo. Perceber, com isso conseguimos perceber, ou podemos perceber, se assim preferir, que essas palavras são do vivo e eterno Deus para todos aqueles que acreditam nele, que têm ele como Deus, seu Deus, e ele também, o Senhor Deus vivo, os tem como seus, como seu povo, como seus filhos, como seus servos, exortando-os a não se esquecerem dele, a não se esquecerem da sua lei, a não se esquecerem da sua palavra, a não se esquecerem daquilo, glória a Deus, que vem dele, porque afinal de contas os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor faz bem a todos aqueles que aguardam,
A lei do Senhor faz bem a todos aqueles que a observam. Sim, os mandamentos do Senhor, sim, trazem paz e alegria à alma que os obedece. Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, traz refrigério à alma cansada, à alma aflita, traz descanso, traz alegria, como eu já disse, traz refrigério, faz bem, traz saúde aos ossos. Tá vendo? Aliás, é só ver o que o próprio escritor diz. Vamos supor que tenha sido Salomão. Glória a Deus. Mas como assim, o bispo, supor que tenha sido Salomão? Sim, porque nem todos os provérbios que estão aqui são da autoria de Salomão. Você não sabia disso? Se não sabia, então saiba disso. Na verdade, a maioria dos provérbios de glória a Deus são da autoria de Salomão, mas nem todos. Há uns que, glória a Deus, são de escritores, como muitos dizem, desconhecidos, e outros dizem, pronto, uns tentam cogitar que seja alguns escritores nos dias de Esdras, Neemias, outros nos dias a coleção nos dias de Ezequias, não Ezequiel o profeta, Ezequias o rei. Mas como nós disse que nós queremos falar, porque também isso não nos interessa muito, o importante é que os provérbios já que estão, fazem parte das Sagradas Escrituras, isso é o mais importante. Mas, glória, vamos supor que tenha sido Salomão. E o que é mais provável? Glória a Deus. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que confiar no Senhor, glória a Deus, confiar no vivo Deus, ter, glória a Jesus Cristo, a confiança nele, guardando também os seus mandamentos e não se esquecendo da sua lei, isso traz que? Traz saúde, glória a Deus. Acaba se tornando um remédio para o quê? Para o umbigo, e saúde para quê? Para as medulas, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Que significa saúde para o corpo, glória a Deus. Porque quer o umbigo, quer, aleluia, a medula, glória a Deus, é saúde para quê? Para o corpo, te diz respeito tudo aqui ao corpo, glória a Jesus. Saúde para os ossos, saúde para todo o homem, quer interior como exterior. Homem interior, falo do que é da alma, como, glória a Deus, assim também o homem exterior, não a alma, mas sim o corpo, glória a Jesus. Quando se guarda, ou não se esquece dos mandamentos da lei do Senhor, e se guarda os mandamentos do Senhor vivo Deus, então Salomão está a mostrar que, glória a Deus, a própria lei do Senhor, os mandamentos do Senhor proporcionam, glória a Deus, saúde para as medulas e, glória a Deus, para os ossos humanos e, claro, como já disse, para a alma também humana. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Nas duas, se preferirmos, dimensões, na dimensão espiritual e na dimensão física. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muito antes, glória a Deus, ele já diz para confiar no Senhor de todo o que? Seu coração. Porque quando ele diz confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio pensamento, glória a Deus, Salomão tinha conhecimento de que havia pessoas que não confiavam no Senhor, vivo Deus, de todo o seu coração. Até porque ele lidava com uma nação que era religiosa, um povo que era religioso. Ele liderava um povo religioso. Ele é religioso por quê? Porque você sabe muito bem como é que era a nação israelita. Tá vendo? Não é mais ou menos como hoje. Se até hoje que eles são todos, a perversidade está no meio deles, corrupção e tal, vida mundana, toda sorte de pecado no meio deles, mas ainda assim praticam a religião, professam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, e há aqueles que nem querem saber disso, suas vidas, querem continuar com suas vidas mundanas. Mas naqueles dias de Salomão, até porque o próprio Salomão deu continuidade ao culto, glória a Deus, ao vivo Deus, aquilo que o seu pai David, glória a Deus, fazia e que lhe ensinou
que ele passou, só lá para depois de não sei quantos anos, depois de ter se passado já, vamos assim dizer, glória a Deus, alguns anos, acabou já sucumbindo porque se deixou levar, a ponto de adorar os deuses estranhos, os deuses das suas muitas mulheres. Infelizmente, glória a Deus nas alturas. Mas antes, quando ele estava ainda bem, ele, glória a Deus, lidava com o povo que era religioso, o povo que também tinha o Deus do seu pai David, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como também seu Deus. Amém? Mas ele também descobriu que nem todos confiavam no Senhor, buscavam o Senhor de todo o coração. Havia aqueles que mostravam que confiar no Senhor vivo Deus, mas não o faziam de coração. Quer dizer, uma vaga confiança. Porque quando a pessoa não confia no Senhor vivo Deus de todo o seu coração, então estará a se equivocar assim mesmo. É verdade que existem aqueles até que ele próprio está consciente que não confia no Senhor. Mas como se calhar tem, como há sempre, né? Outras pretensões, quer ludibriar, quer alcançar um lugar ao sol, quer alcançar alguma coisa semelhante. Então vai ludibriar, vai enganar, vai tentar mostrar que está confiado no Senhor vivo Deus de todo o coração, mas na verdade não está. Até porque a Deus não se engana, né? Porque Deus conhece os pensamentos, o som dos corações, Ele conhece o que está no mais profundo do que da alma humana. Glória a Deus. Logo, não é possível enganar o Senhor vivo Deus. Pode-se enganar o homem, mas a Deus não se engana, nem pensar. Se até os demônios, o diabo, não se consegue enganar como tal. Você faz algo, os diabos vão saber, vai enganar com a glória das nas alturas. Quanto mais o vivo Deus que sonda o mais profundo da alma, que até o que está lá no fundo da alma, até aquilo que você ainda nem começou a cogitar, ele já consegue ver. Mas como assim? Sim. Até aquilo que você ainda não começou a cogitar dentro do seu coração, ele já consegue perceber que vai surgir dentro de você algo do gênero. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então, ele exorta com essas palavras a todos que diziam ser povo de Deus, filhos de Deus, servos de Deus. Vamos até dizer mais povo de Deus, né? Glória a Deus, porque naquela altura a expressão filho de Deus era muito difícil, glória a Deus, de ser usada. Sim, porque soava tanto quanto um pouco estranho, se não mesmo muito estranho para os ouvidos de quem a ouvisse. Por isso, dificilmente as pessoas, assim como os sacerdotes, levitas, ousavam usar o nome Filho de Deus. Não, eles usavam mais, glória a Deus, servo de Deus. Até o próprio Deus dificilmente apareceu para chamar alguém diretamente de meu filho. Glória a Deus nas alturas. Ele chamava a nação em certas partes, ou então, digamos assim, poucas vezes, nem sempre, a própria nação em si, como filho, mas referindo-se mais digamos, a Efraim, glória a Deus, ou até em certa parte, como eu já disse, a própria nação de modo geral, meu filho, glória a Deus. Mas em certa parte também entendemos que se referia, glória a Deus, a algo do futuro. Era uma espécie só de comparação, comparando, glória a Deus, Efraim, comparando, glória a Deus, a nação com o seu filho que se manifestaria séculos depois, glória a Deus nas alturas. Quando ele diz, do Egito chamei a meu filho. Sim, de forma figurada, vamos ver que se referia, parece, à nação israelita ou os hebreus que saíram do Egito até a terra de Canaã, glória a Deus, a terra que ele, o próprio Senhor Deus vivo, prometeu para, glória a Deus, os filhos de Abraão, sim, Isaac e Jacó. Mas
de forma mais clara, então, aleluia, efetiva, de forma mais, glória a Deus, direto percebemos que essa palavra se refere ao Filho de Deus, né? A Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Mas, ainda assim, vamos entender que a nação israelita, naquela altura, por ser a única que tinha o privilégio de ser o povo de Deus, a nação de Deus, então, glória a Jesus Cristo, Deus dirigiu e dirigia as palavras para eles, glória a Deus, como essas que Salomão preferiu para aqueles que ele sabia também que era o povo de Deus, e nesse caso ele era quem, né? O rei, era o líder, glória a Deus nas alturas, e rei e líder nas duas vertentes, né? Na política, até na religiosa também, até porque era o normal, né? Pois era uma nação praticamente teocrática, cujas leis foram dadas diretamente pelo próprio Deus, por intermédio de um homem, nesse caso Moisés, glória a Deus, e Deus lidava com eles, usando também os profetas assim, e você sabe disso, glória a Deus nas alturas. E era normal que Salomão, ao se dirigir, falasse, glória a Deus, usando também uma linguagem, ora política, para tratar de assuntos políticos, mas também, glória a Deus, ora religiosa, ou se não mesmo questões ou assuntos políticos, tendo também, glória a Deus, conexão com o lado espiritual ou religioso, se preferirmos. E ele dizer: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio pensamento, sim, no teu próprio entendimento. Como eu disse, ele sabia que havia aqueles que não confiavam no Senhor. Uns porque tinham outras pretensões e faziam de forma propositada, estavam convictos que ele não confiava no Senhor com todo o coração. Mas havia aqueles que pensavam que confiavam no Senhor de todo o coração, mas na verdade não confiavam, porque eles próprios se enganavam. Existem pessoas até hoje que se enganam a si mesmos. Perceber? Há pessoas que pensam que confiam no Senhor, mas não confiam. Eu creio, eu confio, não sei o que, não sei. Porque, por incrível que pareça, uma coisa é crer, outra coisa é confiar. Ou mais como assim? Sim. Não é possível, na verdade, você confiar no Senhor se não crer no Senhor. Tá bem? Mas é possível crer e não confiar no Senhor. Entendeu, não é? Glória a Deus nas alturas. Repito, é possível, glória a Deus, crer no Senhor vivo Deus e não confiar nele. É possível você crer nele, mas ainda assim não confiar nele. Glória a Deus. Então você não acredita, não crê nos homens de Deus. Será que você confia em todos os homens de Deus? Eu duvido. Você acredita que na ICN existem pastores que são de Deus ou você não acredita? Quem acredita aqui? Eu acredito que a maioria de todos vocês que aqui estão, glória a Deus, acreditam que na ICN há homens de Deus, pastores de Deus. Então, mas será que você que confia em todos esses pastores de Deus? Você confia em todos eles? Eu também acredito que não. Entendeu? Então perceba logo, esse é um exemplo que eu dei muito prático, muito simples. Perceba-se logo que é possível você acreditar em alguém e não confiar nele. Embora também isso soa um pouco estranho, né? Porque o normal seria, se você acredita em alguém, também tinha que confiar nele, mas depende muito também do contexto. Em certa parte, não há mesmo como você confiar, porque confiar implica, glória a Deus, ter uma intimidade um pouquinho mais além do que simples crença, simples, glória a Deus, simples acreditar. Percebeu? Por isso, o escritor, nesse caso, Tiago, diz: quando você diz que acredita em Deus, você faz bem. Por quê? Porque até os demônios acreditam em Deus, mas os demônios não confiam em Deus.
Satanás, todos os anjos caídos, assim como os diabos que nunca estiveram no céu, acreditam em Deus. Ou pensas que eles não acreditam? E acreditam mais do que até os seres humanos. Você não sabia disso? Dá para saber? Acreditam em Deus. Os espíritos acreditam mais em Deus do que os humanos. Porque os humanos são cegos, querem ver para crer. Dá para saber? Mas ainda assim eles não confiam em Deus. Dá para saber? Não confiam em Deus. Eles acreditam que Deus existe, que Deus é fogo consumidor, que com Ele não se brinca, que Ele queima, que Ele destrói, que Ele pune. Aliás, se houver escorrações do céu, a Satanás ainda mais pensavam que era alguma coisa escorraçados do céu e não tem nem sequer mais espaço de poder voltar para o céu. E como não bastasse, Ele os aprisiona nas cadeias e que ainda não tem margem de manobra, não tem como sair. E eles sabem que Deus há de maniatá-los, a todos eles, numa condenação eterna. Eles sabem disso. Por isso, quando eles se lembram disso, eles estremecem. Está vendo que estremecem? Por isso, Satanás diz: enquanto eu tenho tempo de perturbar os humanos, vou continuar a perturbá-los, vou continuar, porque eu sei que vai chegar o meu dia. Mas ele não fala isso aos humanos, ele engana os humanos para melhor dominar, para melhor eles levar. Por isso está escrito que ele engana todo mundo, enganou os grandes, os pequenos reis, os tribunos, enfim, pobres, ricos. Porque tem que usar a astúcia para acreditar nele, pensando que eu sou maior, eu venci a Jesus, a Deus, vamos vencer, vamos vencer. E os humanos também naquele que é cegos e pensam que aquilo é verdade. Depois no final, quando param no inferno, mas como assim? Ele dá aquela gargalhada dele, que eu te enganei, tu achas que é? Não sabes que eu engano todo mundo? Oh, mas você não sei quem fala, meus amados irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Por isso eu disse que aqueles glórias que já mesmo nos dias de Salomão, que pensavam que confiavam no Senhor, mas não confiavam, porque pelo facto de acreditar no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, pensavam que confiavam no Senhor. Não, confiar no Senhor é muito mais do que isso, um simples acreditar, saiba disso. É você ter o seu coração conectado nele e você não se estribar que ele diz, você não se apoiar no seu entendimento, se estribar, glória a Deus, é você se apoiar em alguma coisa, nesse caso, como ele fala, entendimento, no seu entendimento, na sua intelectualidade, naquele que é a sua capacidade humana, ou se vamos assim dizer, no seu dinheiro, no seu não sei o quê, para aquele que tem posses, ou então há pessoas que se estribam, que se apoiam nos seus estudos, na sua formação, porque eu sou formado, eu não sou eu bate no peito, eu sou assado, eu não sou cozido, eu sou frito, eu sou grelhado, eu não sou o que eu tenho, eu não precisei, não sou do que, eu não precisei de orações, porque eu não precisei do que. Há pessoas que dizem isso. E aqueles não, nós temos que orar, mas também nós temos que não sei o que, temos que não sei o que, assado, cozido, temos que não sei o que, não sei o que. Tá bem? Por isso ele diz, para não se estribar, para não se apoiar, para não se inclinar no seu próprio pensamento ou entendimento. Tá percebendo? Para não se apoiar, para não se agarrar no seu entendimento. Porque muitas vezes os homens acabam fazendo isso, pensando que é a melhor opção ou aquilo que estão a fazer é o que, né? É o melhor, é o correto. Mas quando menos assustar, estão completamente equivocados. Porque também os pensamentos humanos podem acabar enganando o próprio homem. Tá percebendo? Os pensamentos humanos podem acabar enganando o que é o homem nesse caso.
Até porque os pensamentos humanos podem ser manipulados pelos espíritos, vocês não sabiam disso? Aliás, até já falei isso várias vezes. Oh, mas como assim? Isso é a coisa mais simples. Eu já não disse que às vezes você tá lá, parece que é você que está a pensar, mas não é você. Eu preciso fazer isso, eu não aceito isso, não aceito. Mas como assim? Não aceito isso, não sei o quê. Você pensa que é você, mas não. Há um espírito bem ao seu lado que está a manipular os seus pensamentos. Está percebendo? Quantas vezes você está a pensar, não, isso assim não pode, não sei, isso é brincadeira, não sei, mas de repente você sente, parece um outro pensamento. Vê lá o que você está pensando. Mas nada, estamos errados, não sei o quê. Isso não. Está a perceber? Ou então, você ouve que dão dois pensamentos a soar dentro do quê? Da sua mente. Um a dizer, faça isso, vá não sei o quê, E o outro a dizer, não faças isso, ou não faça isso, não sei o quê. Agora você vai ter que obedecer um. Só que um vê que é do bem, que vamos assim dizer, vem da parte de Deus, outro vem da parte do demônio, que é o do mal. Tá bem? Então, onde que ficam os meus pensamentos? Os seus pensamentos sempre vão acabar se inclinando em um dos lados. Ou no lado do bem ou no lado do mal. Mas, para além disso, existe um momento que os seus pensamentos são mesmo manipulados pelo quê? Principalmente pelo maligno. Que o diabo fica bem ao seu lado. E quando digo diabo, nem sempre esses diabos são os espíritos como tal. Às vezes mesmo são bruxos. Existem bruxos de alta dimensão, que ele no espírito fica mesmo bem ao seu lado, e ele começa a falar naquilo que é chamado no mundo espiritual em posição astral. Dá pra saber? Ele fica bem ao seu lado e começa a falar em posição astral, e você pensa que é você que está a falar, mas não, é ele. Com qual intenção? A intenção é induzir você no que não é, nunca do que no bem. Dá pra saber? E ele não vai falar na terceira pessoa, olha, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia não sei o que. Não. Ele vai falar na primeira pessoa, eu acho que devia fazer isso, eu acho que isso aqui não está nada errado. Principalmente, que normalmente geralmente são pensamentos sempre que negativos, nunca pensamentos de bem. Nunca vai vir com pensamentos de levar você a fazer aquilo que é da vontade do Senhor, sempre contra aquilo que é da vontade do Senhor. Está percebendo? Para induzir você ao erro. Pensamentos de murmuração, de questionamento, de que isso não pode, isso não está nada bom, isso não devia ser assim, isso não sei o que, isso não vou aceitar, não sei o que. E há vezes que você até começa a pensar com você mesmo você. Mas calma lá, será que isso, não sei o que, ele depois vai vir, mas é verdade, você acha mesmo que não devia ser assim, porque ele já encontrou um terreno fértil, ele encontra já algo, você já começou, ele só vai surgir ou vai aparecer para poder, como dizia alguém, engrossar, para poder incrementar aquilo que você já deu início. Percebeu? Glória a Deus. E muitos acabam se apoiando nesses mesmos pensamentos. Acabam se inclinando nesses pensamentos. E há aqueles até que acabam pensando que é Deus. Não, esse é Deus que está a falar, é Deus que me está, não sei o que, é Deus, não sei o que, acabam se apoiando nisso. Eu acho que isso, eu acredito que isso é o correto, é o certo, não sei o que, e quer avançar com aquilo que ele está a sonhar, com aquilo que ele está a pensar. Para não falar o que eu já disse, das pessoas que acabam se apoiando naquilo que eles têm. Para aqueles que têm bens materiais, se apoiam nos bens materiais. Para aquele que tem a sua intelectualidade como tal, ou intelectual como tal, acaba se apoiando na sua intelectualidade. Mas, glória a Deus, Salomão, ao exortar os irmãos, o povo, as pessoas,
a confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar em seus pensamentos, nos seus próprios entendimentos. Ele bem sabia disso. Qual era o segredo, glória a Deus, de confiar no Senhor de todo o coração, e o perigo que havia em não confiar no Senhor de todo o coração, mas se enganando, ao se estribar no seu próprio pensamento. Ele sabia que isso era perigoso. Porque todos que assim, glória a Deus, procederam ou procedem, sempre acabarão ficando confundidos e envergonhados. Está percebendo? Todos que assim procederem acabarão sempre ficando confundidos e envergonhados. Entendeu? Principalmente aqueles que estão na vã confiança, que pensam que confiam no Senhor, mas não confiam no Senhor. Que pensam que pelo foco de acreditar é já confiar. Não. Confiar, como eu já disse, repito, se calhar você não entender, para você é melhor para você entender. Vai mais além do que um simples acreditar. Confiar no Senhor e você, glória a Deus, não se estribar nos seus próprios pensamentos. O contrário seria até se estribar, glória a Deus, na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Você se inclinar plenamente na lei do Senhor, na palavra do Senhor, porque essa lei do Senhor é a palavra do Senhor. Os mandamentos do Senhor também é a palavra do Senhor. Você se estribar nisso, aleluia, de todo o seu coração, quer dizer, você se lançar, é o mais correto, porque você não será confundido nem envergonhado, estará seguro, glória a Deus nas alturas. Contrariamente de quem faz, ou seja, se estriba na sua intelectualidade, no seu entendimento, e depois vou explicar um pouquinho mais para você perceber o que é isso, entendimento como tal, e principalmente no lugar, naquilo que é mais espiritual, glória a Deus. Naquilo que é o seu entendimento humano, de como você entende as coisas, ou então naquilo que é a questão da sua intelectualidade, porque há pessoas que se gabam, que há pessoas que são orgulhosas, são presunçosas por causa de serem intelectuais, por causa de serem não sei o quê, e há uns até que usam disso como subterfúgio para humilharem outros que se calhar não têm essa intelectualidade como tal, mas que isso tudo é passageiro, isso tudo é humano, glória a Deus, porque o que é humano não tem nada a ver com o espiritual. Não estou a dizer que não é bom ser intelectual, é bom sim, não estou a descartar isso, mas quando você torna já um motivo para humilhar outras pessoas, então isso está completamente errado. Glória a Deus. Devia ser o contrário, devia ser motivo até para glorificar o Senhor vivo Deus, não se vangloriar, não se ensoberbecer, mas sim, glória a Deus, glorificar o nome do Senhor Deus vivo, não confiando naquilo, glória a Deus, que você é o mandamento falando, mas confiando no Senhor vivo e eterno Deus, glória a Deus. Não se estribe no seu próprio pensar, que é entendimento. Sabendo, meus amados irmãos, que Salomão estava a lidar com um povo religioso, como eu disse, que várias vezes quando ele aparecia nos comícios e tal, ele falava como político, mas nunca se esqueceu do lado espiritual. Vamos dizer quando ele estava ainda bem, depois quando ele ficou já mal, aquilo já é outra coisa, são já outros 700. Quando estava bem. Por quê? Porque eu já o disse, era uma nação religiosa, era um povo religioso, para não falar aquilo que eu já disse, uma nação praticamente teocrática, digamos isso. As leis foram dadas pelo próprio Deus. Não é que Deus apareceu diretamente a dar as leis, estão aqui as leis, mas sabe-se muito bem como é que as leis foram dadas. Lá no Monte Sinai, Deus, glória a Deus, usando Moisés recebeu as leis e Moisés passou-as para o povo. Glória a Deus. E os profetas foram enviados, sendo levantados para fazer cumprir a justiça da lei. Glória a Deus nas alturas. Amém? Ele lidava com um povo religioso, um povo, glória a Deus, que
tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Apesar de que, como eu disse, que nem todos observavam ou viviam as Sagradas Escrituras, os mandamentos do Senhor vivo Deus, mas ainda era um povo religioso, era uma nação religiosa, era uma nação que era tida, vamos assim dizer, como uma nação sacerdotal. A nação, glória, separada para Deus, ou por Deus e para Deus. Então era muito normal que quando ele estivesse a lidar com o povo, nas suas abordagens, glória a Deus, ele também que fosse um tanto quanto espiritual, ou então falasse que, as coisas do lado também na perspectiva espiritual, digamos assim. O que eu queria dizer? Que ele, ao escrever, que não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui também não se refere somente, ele não está a falar só entendimento das coisas, daquilo que é intelectualidade física, mas também a intelectualidade espiritual. Porque afinal de contas, para além de que das pessoas que nós sermos, ou vamos assim dizer, das pessoas, ou de uma pessoa ser intelectualística, humanamente falando, ter entendimento das coisas humanas, existe também um entendimento das coisas espirituais. Entendeu? E sendo aquele povo um povo religioso com quem Salomão lidava, ele bem sabia que era necessário que os mesmos tivessem entendimento das coisas espirituais. Por isso ele de antemão, antes de começar a reinar, ou até já tinha começado, digamos isso, já tinha começado a reinar, Deus que aparece-lhe e diz-lhe para ele pedir o que ele quisesse. Ele não se precipitou em pedir riquezas ou coisas do gênero. As pessoas que dizem, não precisou pedir riqueza porque já tinha riquezas. Ele herdou, na verdade, um trono do seu pai. E ele não era o único irmão. E até porque nem era o irmão mais velho. Está percebendo? Glória a Deus. Ele logo entendeu que não precisava pedir riquezas ou morte dos seus inimigos para que ele pudesse ter êxito no seu reinado. O que ele precisava era entendimento, sabedoria e entendimento, para que ele pudesse, glória a Deus, entender as coisas. E assim, glória a Deus, com a sabedoria pudesse, aleluia, saber entrar e sair no meio do povo, julgar o povo. E Deus, olhando para ele, até ficou surpreso. Deus disse, uau, eu pensei que ias pedir morte dos teus inimigos, riquezas, enfim. Para além que herdaste do teu pai, Salomão, David. Mas pediste a coisa mais importante, pediste glória a Deus. Entendimento, sabedoria e entendimento. É glória a Deus. E assim Deus acabou lhe dando uma largueza de coração mais do que qualquer homem. Glória a Deus. Largueza de coração mais do que qualquer homem. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Largueza do coração mais do que qualquer homem. E também teve entendimento. É só ver, glória a Deus, como ele procedeu no meio do povo. Decifrava enigmas, resolvia situações difíceis, julgava causas que pareciam ser impossíveis humanamente falando. A glória a Deus nas alturas. E ele bem sabia que aí não era algo simplesmente humano. Havia o lado espiritual, o sobre-humano, o sobrenatural. Por isso até que quando ele julgou aquela causa, para quem já lê a Sagrada Escritura, das duas mulheres
prostitutas que foram lá ter com o rei para que julgasse a causa delas, por causa da morte de um dos bebês, e uma delas estava, ou as duas estavam a reclamar, né? De que diante do rei, dizendo que o bebê que estava vivo lhes pertencia. Uma dizia, não, o bebê é meu, a outra não, é meu. Sim. E o rei ficou assim, sem saber, mas bom, quem é que está a falar a verdade? Porque uma, dormindo, não sei se estava embriagada ou coisa do gênero, acabou dormindo por cima do bebê, e o bebê acabou morrendo. Quer dizer, morreu, ou acabou matando o bebê dela, por causa da sua imprudência, por causa da sua, infelizmente. E o rei percebeu que aí que a situação não estava nada fácil para ser julgado, para se chegar a um veredito final. Foi quando de repente ele entrou no espírito, buscou o entendimento da parte de Deus, e Deus inspirou ele. E como Deus já lhe tinha dado a sabedoria, mas precisava agora começar a se revelar, a se manifestar. De repente veio-lhe, glória, no coração, pedir uma espada. Pediu uma espada, deem aqui uma espada. Deram-lhe uma espada. E ele disse, agora, põe esse bebê por cima de um estrado, coisa do gênero. E ele ordenou para que cortassem o bebê no meio e entregassem a cada uma delas um pedaço, então, um dos lados do bebê. E aqui a verdadeira mãe começou a gritar, não, meu senhor, não faça isso, pode entregar a ela. E aquele outro disse, não, corta mesmo, ele corta. E Salomão logo percebeu que a verdadeira mãe era aquela que estava a chorar, que estava a dizer, pode entregar a ela. E aquele que estava a dizer, corta mesmo, corta, não é a verdadeira mãe. Com quem diz, nem eu, nem ela. Está a perceber? Aí entrou uma sabedoria do alto e um entendimento sobre-humano. Não era já um entendimento normal e nem uma sabedoria humana. Todo mundo percebeu que Salomão estava dotado da sabedoria do alto. Todo mundo saiu de lá, pode matar os anciãos que assistiam a Davi, e não só, ficaram todos atentos e disseram, o homem mesmo recebeu a sabedoria do alto. Porque todos estavam assim confusos, mas como é que vai se julgar essa causa? Porque havia lá homens sábios, aqueles anciãos que eram amigos e conselheiros de Davi também estavam lá, mas estavam todos sem saber praticamente o que eles iam aconselhar o rei. Mas quando menos assustaram, o rei deu o quê, né? Deu a solução. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. E o próprio Deus também permitiu que assim fosse, para que começasse, glória a Deus, a revelar aquilo que ele já tinha dado a Salomão. Então era muito normal que Salomão, nas suas abordagens, levasse em conta, ou tivesse em conta o lado espiritual, glória a Deus, da coisa, assim, diante do povo, digamos assim. E eu dizer para as pessoas confiarem no seu todo coração e não se estribarem no seu próprio pensamento. Glória a Deus. Não se inclinarem no seu próprio pensamento. Não é só no que diz respeito à intelectualidade humana, naquilo que são as coisas na perspectiva humana, mas sobretudo na perspectiva espiritual, naquilo que tem a ver com o entendimento das coisas espirituais. Glória a Deus, até porque o mundo físico é manipulado pelo mundo espiritual. E se os homens não tiverem entendimento das coisas espirituais, vão ser facilmente manipulados pelas entidades espirituais. Não é o que está acontecendo? Mas eu falei que o diabo engana todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento das coisas espirituais, não têm entendimento do mundo espiritual. Não, e se não tem entendimento, muito menos tem discernimento das coisas do mundo espiritual. Dá para perceber? Porque também não tem a sabedoria do alto.
Vai encontrar pessoas que são sábias nesse mundo, mas são espiritualmente são tolas. Até porque a sabedoria dos homens, a sabedoria humana, diante de Deus é loucura. Tá percebendo? Você vai ver um homem bem sábio, mas um demônio bem pequeno vai brincar com ele, vai dominá-lo. Aliás, até os demônios riem, zombam, dizem, esses humanos são mas é tolos, não sabem nada. Esse sabe, esse sabe aqui entre os humanos, está enganando os humanos, entre eles são lá tolos. Tá vendo? Os demônios enganam, os demônios brincam. Mas alguém que é sábio na sabedoria do alto, e Tiago disse, quem não é sábio, peça ao Senhor. E essa sabedoria de que ele se referia, glória a Deus, assim também como prudência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entendimento, não é, glória a Deus, daquilo que é humano, é aquilo que é espiritual. Porque até Tiago foi mais distante, né? Ele diz que, se Paulo disse que essa sabedoria humana, entendimento humano, diante do Senhor é loucura. Tiago foi mais distante. Tiago disse que essa sabedoria humana é sabedoria animal. É sabedoria animal. Mas entenda, quando eu digo isso, como eu já o disse, não estou a desvalorizar isso, não estou a dizer que isso não vale. Vale para o que é dentro daquilo que é, claro, o mundo humano. Glória a Deus, diante daquilo que é a humanidade, vale sim. Glória a Deus, desde que a pessoa, como eu disse, não se apoie, não confie na sua sabedoria humana, não se estribe nos seus, não se apoie nessa mesma sabedoria, nesse entendimento das coisas humanas, sim, senão vai ficar confundido. Glória a Deus. Mas deve buscar a sabedoria do alto, a sabedoria, glória a Deus, sobrenatural, a espiritual, e também buscar o entendimento, glória a Deus, das coisas espirituais, das coisas do Espírito, aleluia. Mas vou dizer bem verdade que só será possível ter isso quem receber a mente de Cristo, porque não é possível você ter entendimento das coisas espirituais sem ter a mente de Cristo. Aqui agora, como diz o brasileiro, o bicho pegou. Essa é a parte mais difícil. Bom, mais difícil entre aspas. Para aquele povo, na verdade, que Salomão estava a dirigir, era a parte mesmo mais difícil, né? Quase impossível. Por quê? Porque não lhes era permitido, ou seja, não lhes era possível naquela altura. Até vou dizer, nem lhes era permitido, não lhes era possível naquela altura. Eles, o povo todo, de modo geral, não tinham essa possibilidade de receberem a mente de Cristo. Só os reis, os sacerdotes e os profetas. Mesmo os reis, assim como os sacerdotes, tinham não quaisquer, mas aqueles que fossem justos. Um rei justo como Salomão, porque quando Deus lhe deu, ele concedeu aquela sabedoria, aquele entendimento, é porque recebeu a mente do Filho de Deus, por intermédio do Espírito do Filho de Deus. Mesmo o Filho de Deus ainda não tendo se revelado, mas por causa do Espírito do Filho de Deus, então recebeu, glória a Deus, aquilo. Percebeu? Pois eu falei, a sabedoria que estava a espontar, né, o que estava a surgir em Salomão, não era uma sabedoria animal, adquirida na escola, não sei quantos dias, não. Percebeu? Até se fosse isso, ele também precisaria orar, pedir a Deus no pedido que ele fez, nesse caso, no seu sonho, que Deus lhe desse sabedoria e prudência e entendimento. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Os reis que fossem justos, tementes a Deus, os sacerdotes que fossem também justos e tementes a Deus, assim como profetas que fossem de Deus, esses sim recebiam a mente, glória a Deus. Como naquela altura Cristo ainda não tinha se manifestado, então vamos só dizer a mente do Espírito de Cristo Jesus. O que Paulo veio dizer, a mente de Cristo. Glória a Deus. Porque só esses três tipos de pessoas é que tinham esse privilégio de receberem o Espírito Santo, exceptuando aquilo que aconteceu no deserto, que, glória a Deus, foi para o serviço, aleluia, glória a Jesus Cristo, da casa do Senhor, para que ajudasse a Moisés. Os 70 homens receberam o Espírito que estava em Moisés, para que se constituísse, glória a Deus, o Sinédrio,
o tribunal, glória a Deus, aleluia. Hebraico, israelense ou israelitas, assim, glória a Deus. Quisermos, glória a Deus. E aquele sinédrio que continua até nos dias de Jesus Cristo de Nazaré. Tratava de assuntos não só políticos, mas como também religiosos. Glória a Deus. Aleluia. Mas os demais, o povo de modo geral, não tinha esse privilégio de receber a mente de Cristo. Mas ainda assim Salomão fala-lhes para que eles, glória a Deus, naquilo que lhes fosse possível, que eles pudessem, glória a Deus, obedecer, guardando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e assim, glória a Deus, aleluia, se esforçando a fazer aquilo que é da vontade do Senhor, glória a Deus, nas alturas, e confiando no Senhor vivo Deus, seriam em certa parte ajudados. Por quê? Porque estando o rei, glória a Deus, a governar, a reinar, e andando nos caminhos do Senhor, então seria possível que o povo, glória a Deus, fosse conduzidos também no caminho do Senhor. E assim acontecia. Quando os reis se desviavam, então o povo também era desviado, era levado para os caminhos da perversidade, porque o povo praticamente todo dependia do que dos reis e dos sacerdotes, digamos assim também. Aliás, se o rei fosse corrupto, ele perseguia tudo e todos. Perseguia os sacerdotes que estivessem bem, constrangindo-os a fazerem a vontade dele, perseguia os profetas, matava os profetas de Deus. Por isso, eu disse que se o rei fosse justo, fosse temente ao Senhor Deus vivo, então havia a probabilidade de todo o povo de ser levado a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a confiar no Senhor vivo Deus. Independentemente de existir aqueles que não conseguiam confiar no Senhor vivo Deus de todo o seu coração e acabavam sempre se apoiando naquilo que é o material. Glória a Deus. Mas como eu disse, repito, glória por a sua segurança, que ele não glória, descartava o lado espiritual. O lado espiritual é aquele que as pessoas, aleluia, tinham que entender as coisas espirituais. Mas como eu disse, para que as pessoas pudessem, a pessoa poder entender as coisas espirituais, ter entendimento das coisas espirituais, precisa ter a mente, glória a Deus, espiritual. O que Paulo chama, como eu já disse, repito, o que Paulo chama mente de Cristo. O que é essa mente de Cristo? Espírito de Cristo, porque você recebendo o Espírito de Cristo, você, aleluia, começará a entender as coisas espirituais, começará a entender aos poucos a pessoa de Cristo Jesus. E assim também vai começar a perceber que afinal de contas não vale a pena confiar nas coisas dessa vida, não vale a pena se inclinar nas coisas dessa vida. Até quem é rico, quem é próspero, quem é tem alguma coisa, ou quem é intelectual ou sábio, humanamente falar, vai começar logo a perceber que isso tudo não vale para nada. Sem Deus, isso tudo é aquilo que Paulo disse, tudo é reputado como nada ou como escolha deste mundo. O que mais vale é confiar no vivo eterno Deus, se inclinar, aleluia, nas coisas espirituais, glória a Deus, de Deus. E assim, glória a Deus, confiando no Senhor vivo Deus, você não será confundido nem envergonhado. Tendo o entendimento das coisas espirituais, você conseguirá perceber o que é e o que não é. Glória a Deus. Você começará, glória a Deus, a entender mais a pessoa de Deus, glória, ou então começará a entender mais de Deus, da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Naquilo que é, glória a Deus, da fé, naquilo que é, aleluia, santidade ou perfeição, glória a Deus, naquilo que é o conhecimento e também, glória a Deus, que está chegar até a estatura completa de Cristo. É uma possibilidade, ele deixou isso, glória, que significa que é possível. É difícil, não é fácil, mas, glória a Deus, se ele deixou isso como possibilidade, significa que é possível. Mas cada um deve fazer a sua parte, como disse Paulo, cada um deve correr, deve caminhar. Glória a Deus. Mas é impossível que alguém chegue até aí sem que tenha entendimento das coisas espirituais.
E para ter entendimento das coisas de Deus, você precisa confiar no Senhor vivo Deus. Para você confiar no Senhor vivo Deus, você precisa acreditar nele. Porque não é possível você confiar, como eu já disse, sem você acreditar. Mas é possível você acreditar sem confiar. Mas como já disse, para você chegar até esse ponto, até, aleluia, a unidade da fé, até ao conhecimento do Filho de Deus como tal, aleluia, até alcançar a perfeição e a estatura completa de Cristo, você precisa ter confiança no vivo Deus. E esse ter confiança no eterno Deus, glória a Deus, vai fazer com que você conheça Deus e prossiga em conhecê-lo. E vai fazer você estar mais descansado. Porque você tem confiança nele, você vai descansar nele. Você, como eu disse, isso que Salomão disse, que ao invés de se estribar no seu próprio entendimento, se estribe, glória a Deus, no entendimento do Senhor, em saber que o Senhor é Deus. Aquilo que, glória a Deus, Jeremias escreveu da parte do Senhor de vivo. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, ou seja, em saber que eu sou o Senhor, disse o Senhor, Deus vivo. Amém? Quem quiser se gloriar, glorie-se em saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor faz bem a todos aqueles que nele confiam, que o Senhor não deixa confundido aquele que nele confia, nem envergonhá-lo. Amém? Glória a Deus. E esse que o Senhor não deixa confundido aquele que nele confia, nem envergonhado, não significa que você não vai passar tribulações, aflições, não significa que você não vai passar provações, não significa que você não vai... Aliás, para você ganhar uma certa confiança verdadeira no Senhor vivo Deus, Deus vai permitir que a sua fé seja provada. Porque você não vai ter confiança no Senhor vivo Deus de dia para a noite, nem pensar. Entendeu? Tá pensando que a confiança no Senhor vivo Deus vem de que é do nada? Ou vem de dia para a noite? Não. Você vai ser provado. Para ser aprovado. E a sua fé, você acredita em Deus, vai ser provada. E quando você sair, que é glória a Deus, da fornalha, é aprovado nesse caso, aprovada. Quando você menos assustar, você começará, glória a Deus, a crescer, a sua fé começará a crescer. E enquanto a sua fé vai crescendo, você também vai começar a ganhar confiança no Senhor vivo Deus. Oh, aleluia. E você só vai ser, glória a Deus, aprovado, como eu já disse, se for provado. E a sua aprovação, glória a Deus, da sua prova, isso será possível se você fizer o que nós lemos no primeiro versículo. O quê? Não se esquecer da lei do Senhor. E guardar os seus mandamentos no seu coração. Amém? Porque se você não seguir, ou se você se esquecer da lei do Senhor vivo Deus e não guardar os seus mandamentos, você vai entrar na prova e vai ser reprovado. Percebeu? Vai ser reprovado. Porque nós somos provados. Provados e também aprovados ou reprovados por aquele que nos prova. E a nossa aprovação, assim como reprovação, depende, glória a Deus, da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Do nosso guardar da palavra do Senhor e dos mandamentos do vivo e eterno Deus. Amém? Se você guardar ou continuar a guardar para aquele que já guarda os mandamentos do Senhor e, claro, continuar a observar a lei do Senhor vivo Deus, então tem mais probabilidade, glória a Deus, ou vai ficar sempre, glória a Deus, digamos, aprovado. Vai entrar na fornalha, na prova, mas sairá sempre aprovado. Porque não é possível alguém que observa a lei do Senhor, que guarda os mandamentos do Senhor Deus vivo, como se diz, né? De dia e de noite, de todo o seu coração, que fique reprovado. Não é possível. Reprovado sim, mas reprovado não. Só acontece a reprovação quando nós não obedecemos o Senhor vivo Deus.
a lei do Senhor Deus Eterno, quando não a observamos e quando não guardamos os seus mandamentos em todo o nosso coração. Aí sim, glória a Deus, a probabilidade da reprovação é bem maior, ou mais evidente do que se pode, pode imaginar ou pensar. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então, se, glória a Deus, for provado dentro da obediência à palavra do Senhor, vai sair aprovado, glória a Deus. E a sua aprovação vai fazer a sua fé crescer mais. E você, glória a Deus, que já confia no Senhor, vai confiar mais no Senhor vivo Deus. E você que estiver a começará, glória a Deus, a confiar no Senhor vivo Deus. Por quê? Porque você vai ver o livramento do Senhor, você vai ver a mão do Senhor Deus vivo. Depois naquela mesma aprovação, você vai ver que o Senhor, glória, começará a perceber que o Senhor está consigo. Amém. Porque você não vai perecer, não vai morrer na aprovação. Entendeu? Porque você é obediente, você obedeceu os seus mandamentos, a sua lei. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Para terminar, tendo essa confiança no Senhor vivo Deus, essa confiança no eterno Deus, glória a Deus nas alturas, você vai caminhar neste mundo, vai andar neste mundo sem nada a temer. Por isso vocês têm visto o apóstolo com tamanha ousadia. Por que essa tamanha ousadia? Porque ele, glória a Deus, confia no seu Deus. E não só confia no seu Deus, mas ele tem entendimento das coisas espirituais de forma incrível. Tem uma sabedoria, sabedoria espiritual como tal, e entendimento das coisas espirituais como tal. E o entendimento dele chegou a uma certa dimensão, que é um entendimento tão aguçado, porque aí acontece assim, você chega a um nível que o seu entendimento fica bem aguçado, entendimento das coisas espirituais. Assim como existem esses sábios, os sábios entendidos das coisas humanas, ele te explica coisas e fala isso não, isso assim, e as pessoas ficam olhando, uau, mas que sabedoria é isso? Que entendimento das coisas? No mundo do espírito é muito mais do que isso. Por isso eu falei que o mundo espiritual manipula o físico é manipulado pelo espiritual. E essa sabedoria humana, entendimento humano, é tudo humano. E como o Tiago disse, é tudo animal. Que significa não traz vida ao seu possuidor, como disse Salomão. Não traz vida. Mas aquele que tem a sabedoria do alto, que tem entendimento, aleluia, das coisas espirituais, porque tem a mente de Cristo, esse sim, a sua sabedoria, o seu entendimento lhe traz vida, lhe trará vida. Glória a Deus nas alturas. Amém. E vai lhe servir, glória a Deus, também de sombra aqui neste mundo, que significa estará guardado, protegido. Glória a Deus nas alturas. Porque esse entendimento faz com que você tenha, aleluia, conheça mais a Deus, aleluia, a própria sabedoria em si. E o entendimento das coisas espirituais faz com que você perceba quem realmente é Deus. E quem é Deus para consigo. Como Deus é, como Ele age, como Ele trabalha. É incrível. Glória a Deus nas alturas. E porque você tem esse entendimento, então você vai se estribar nisso. Ao invés de se estribar nas coisas desta vida, ao invés de se estribar no seu potencial humano, coisas do gênero, você diz, não, isso não vale para nada. Você vai fazer porque está na terra, está neste mundo, vai usar essa sabedoria humana, entendimento das coisas humanas para lidar com os humanos, com as coisas humanas, mas você sabe que o mais importante é o espiritual. E você vai descansar, glória a Deus, no espiritual do Senhor vivo e eterno Deus. Amém. E assim você não terá nada que temer. Você não vai temer o amanhã, com a canção que nós cantamos, né? Temor não há, pois eu bem sei
que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Oh, Jesus Cristo. Amém? Que a minha vida está nas mãos de Deus, que vivo está. Porque é possível as pessoas terem até conhecimento da Bíblia, mas não terem entendimento desse conhecimento. Sabia disso? Isso até não é só no que as coisas espirituais dizem respeito à palavra de Deus, à Bíblia. Até nas coisas humanas, vai encontrar alguém que está cheio de conhecimento, mas não tem entendimento do conhecimento que ele tem. Não tem. Mas como assim isso é possível? Oh, meus amados irmãos. É claro que é possível. É possível a pessoa estar cheia do conhecimento da Bíblia, mas não tem entendimento dessas coisas, desse mesmo conhecimento. Vai encontrar a pessoa que vai te falar, olha, está escrito, não sei o que. Agora, questiona-lhe se ele consegue explicar o que esse mesmo conhecimento que ele está a falar. Se ele consegue explicar, porque você consegue explicar é porque você entendeu. É porque você tem um certo entendimento daquilo que você tem como conhecimento. E como as coisas espirituais, o que está aqui na Sagrada Escritura, é mesmo algo 100% espiritual. Para poder, principalmente aquelas passagens que são mesmo, que são mais espirituais do que propriamente físicas ou humanas. Para poder explicar, você tem que ter mesmo entendimento das coisas espirituais. Por isso você tem visto muitos, como se diz na gíria angolana, muitos aqui, né? A encravar, a solavancar, como diz alguém, a soluçar, muitos a bandar. Aleluia. Amém. Glória a Deus nas alturas. Como uma vez eu fiz pergunta a um professor da 6ª classe. Nunca me esqueci disso. Professor da 6ª classe de ciência, de biologia, né? 6ª classe não é biologia, é ciências da natureza, uma coisa dessa. Naquela altura, agora não sei hoje como é que é. 6ª classe, isso foi em 2004. 2004, estava a fazer a 6ª classe. Em 2004. O tempo mesmo passa. 2004, já são 20, passaram 20 anos. 2004, 2014, daí 2024. 20 anos. 20 anos. Quer dizer, os que nasceram em 2004 já têm 20 anos de idade. Se o que nasceu, ou que foi, vamos assim dizer, né? Porque não gosto muito de usar a expressão de o que nasceu. Por isso também sou um tanto quanto estranho. Glória a Deus. O que foi gerado em 2000, glória a Deus, e 4, o que foi gerado, isso é duro de se acreditar, de se entender. Glória destas alturas. O que foi gerado em 2004 já está com 20 anos de idade. E que quer dizer que foi gerado em 2002, já está com 22 anos de idade.
faz pensar muito. Mas em certa parte é para fazer uma retrospectiva. E, glória a Deus, e tentar ver como a vida foi, nesse caso, não para se apegar ao passado, mas sim, glória a Deus, para poder avançar, para poder ver se que nesse tempo que se tem de vida, poder aproveitar e fazer aquilo que é de bom, que agrada ao Senhor vivo Deus. Como isso que eu estou a ensinar. Se o tempo se passou, isso passou como se passou, com tantas derrotas, com tanta miséria, morte espiritual, só não houve morte física para nós que estamos vivos, porque Deus foi misericordioso para conosco, porque nada fizemos para que merecêssemos isso, a vida nesse caso que nós temos, apesar de ser uma vida moribunda, uma vida moribunda e vazia e sem forma, mas é uma chance que Deus nos deu para que pudéssemos acreditar nele, porque de outra forma teríamos partido também assim como os outros partiram. Por isso vamos aproveitar de forma, glória a Deus, agradarmos o vivo e eterno Deus. Sim, confiando nele, não nos estribando em nós mesmos, nem naquilo que pensamos que é alguma coisa, nem no nosso entendimento humano, nem no que? Nas coisas humanas, muito menos nos estribarmos nos homens, muito menos nos estribarmos nas riquezas, nos bens, no seu carro. Não se estribe no seu marido, não se estribe, glória a Deus, na sua mulher, não se estribe nos seus filhos, nem nos seus pais, nem nos antepassados, nem coisas, porque há pessoas que confiam, se inclinam nos antepassados, porque não sei o que, o avô, porque não tem o que, não sei o que, coitados. Por isso estão amaldiçoados, entendeu? Aqueles que foram adorar ou invocar os mortos, pois estão amaldiçoados, estão a padecer. Até você que adorou os mortos, invocou os mortos de forma indireta, ou seja, na sua ignorância. Nem vou falar de forma indireta, né? Porque você fez diretamente, mas na sua ignorância, pensar que aquilo traria bênção, traria proteção, faria bem a você, acabou trazendo maldições. E por causa disso você está a padecer, está a pagar. E como vai se livrar disso? Com perseverança. Perseverar no Senhor, em observar os seus mandamentos, em guardar os seus mandamentos, a sua lei. Quando menos assustar, você, glória a Deus, deixou tudo para trás. Quando menos assustar, tudo ficou para trás, porque você está a atravessar o terreno que ainda está amaldiçoado, que está sob o controle da maldição que foi gerada no seio familiar por causa dos atos pecaminosos praticados do passado, porque a proporção da maldição é relativa à proporção do pacto, da bruxaria, da invocação do demônio que foi feito, ou do mundo espiritual. Quanto maior for o pacto, mais é o alargamento do espaço espiritual que será trilhado pelos familiares, pelos parentes, por aqueles que, glória a Deus, que até nem sequer que estiveram lá. Entendeu? Por isso você vai encontrar uns que sofrem mais que outros, por causa da proporção do pacto, da invocação dos demônios que foram feitos ou liberados, nas invocações diabólicas que foram feitas. Entendeu? E para sair disso tem que perseverar, é mesmo perseverança. E a perseverança implica também paciência. E essa perseverança em quê? Perseverar, glória a Deus, na confiança no Senhor de vivo Deus, na vigilância e também na oração, orando sem cessar, orando intensivamente, confiando sempre no Senhor. E como eu disse, e não são minhas palavras, mas é Bíblia, são palavras do Senhor vivo Deus, que Ele não deixa confundir nem envergonhar aquele que confia nele. E quando nos assustar, a escuridão vai passar e a luz vai resplandecer, o sol vai raiar
sobre a sua vida. E assim a tristeza vai passar e a alegria vai surgir. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Acredito que até aqui o Senhor abençoou. Acredito eu que até aqui o Senhor falou conosco. Você que entendeu alguma coisa da parte do Senhor, ou que percebeu que Deus confortou você, falou com você, glória a Deus, reaja com um amém escrito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. É isso, meus amados irmãos. Deus quer que a gente vá crescendo. Enquanto a gente vai crescendo, a gente também vai tendo o entendimento das coisas espirituais. Nós não conseguimos entender Deus como tal, mas naquela mesma probabilidade que Deus concedeu aos humanos, sim, glória a Deus, nós podemos avançar, caminhar, e como eu disse, até chegar onde Deus quer que a gente chegue, até nos tornarmos aquilo que Deus quer que a gente se torne, até, glória a Deus, entender aquilo que Deus quer que a gente entenda. Isso é o que mais vale. E não ficar estagnado, não ficar parado, que não seria benéfico. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Very good. Aleluia. Muito, mas muito bem. Estamos a terminar com a nossa reunião.